Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez, passar mais um estudo bíblico aqui através do nosso canal no YouTube, da Igreja Metodista Jardim Redentor. Gostaria desde já de agradecer a sua participação, colaboração, você que tem compartilhado nossas mensagens, nossos estudos, as ministrações que a pastora Janete tem feito, você que tem divulgado esse trabalho de evangelismo através da palavra de Deus, através das redes sociais. Então, desde já eu te agradeço, tá? E hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo de Gênesis, mas conversando com a pastora nós ajustamos algumas coisas e nossos estudos estavam sendo feitos através de estudos, de 3 capítulos, e nós começamos em Gênesis. Estávamos estudando 3 em 3 capítulos. Em virtude dos vídeos ficarem um pouco longos, nós decidimos apenas colocar um capítulo por vez por estudo. E quando as nossas atividades presenciais voltarem a acontecer, normalmente na igreja, debaixo da obediência daquilo que o bispo determinou para a nossa região, assim que as atividades normais voltarem às presenciais, nós estaremos retornando ao estudo de 3 capítulos. Lembrando que nosso estudo bíblico são 2 horas. E, na verdade, 2 horas muitas das vezes é pouco para poder expor, esclarecer as dúvidas, os debates que acontecem ali no momento do estudo. Muitas das vezes 2 horas não é suficiente. Então aqui eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, bem curto. A partir de agora vai ser dessa forma. E aí, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato conosco da Igreja Metodista Jardim Redentor, você que é da igreja, você que não é da nossa igreja, mas é da Igreja Metodista ou é de outra denominação, você pode estar entrando em contato conosco através do Facebook, através do canal da igreja, deixando seu comentário aí, e aí nós estaremos esclarecendo alguns pontos que forem necessários, tá? Então hoje nós vamos começar estudando Gênesis 10. Tá? Nosso estudo hoje fala sobre Gênesis 10, é um livro que fala, é um capítulo que fala sobre os descendentes, dos filhos de Noé, fala sobre o povoar a terra após o dilúvio, é isso que Gênesis está falando, está nos mostrando, e nós vamos estar estudando a respeito disso hoje. Bom, Gênesis 10, abra comigo a sua Bíblia, Gênesis 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. E aí no versículo 2 ele já começa a fazer uma genealogia. E no versículo 32, que é o último versículo deste capítulo, versículo 32, Gênesis 10, 32, nós vemos esta palavra: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então nós vemos aqui que as nações elas começaram a ser formadas a partir do dilúvio. Nós já falamos nos outros estudos presenciais e o outro estudo, o estudo anterior foi online também, nós também falamos sobre o dilúvio. E aqui, na verdade, a Bíblia está nos mostrando que após o dilúvio é que Deus ele deu uma oportunidade para a geração daquele momento, aquelas pessoas que foram salvas, os descendentes de Noé, os filhos de Noé, eles começaram a ter filhos. E a terra foi povoada pelos filhos dos filhos de Noé. Ou seja, os netos, os filhos e os netos de Noé foram aqueles que povoaram a terra, aqueles que foram responsáveis por encher novamente a terra de seres humanos. Amém? E é interessante aqui que nós vemos claramente que o livro de Gênesis 10 fala sobre genealogia. E aí muitas pessoas não entendem a necessidade ou até mesmo não sabem o que significa genealogia. E aí eu trago para você uma definição do dicionário que genealogia nada mais é do que a exposição cronológica
que estabeleceu a origem de um indivíduo. Ou seja, é uma espécie de ramificação. Ele mostra um indivíduo e mostra as ramificações das descendências desse indivíduo. E a genealogia, na verdade, ela parte da frente para trás, ou seja, fala-se a partir do meu exemplo, da minha vida, vai falar do meu pai, vai falar dos meus avós, dos meus bisavós, assim mostrando os meus antepassados. E aqui a genealogia dos filhos de Noé, ele vem mostrando aqui, a Bíblia vem nos mostrando que Noé, ele teve seus filhos, né, como já falamos, Sem, Cã e Jafé. Todos eles têm as suas características e suas importâncias dentro do povoamento da terra, mas nós percebemos que na genealogia, todas as vezes que falamos de genealogia, a genealogia ela só mostra um nome de uma pessoa que foi importante, que teve relevância para aquela época. Por exemplo, se nós pegarmos a genealogia de Jesus, nós vamos ver que de Jesus até o primeiro cabeça da genealogia, ali se conta apenas 14. Nós sabemos que é impossível ter passado apenas 14 pessoas antes de Jesus da sua família, os ascendentes de Jesus. Mas por quê? Porque esses 14 foram pessoas que tiveram relevância, tiveram feitos, fizeram alguma coisa ao qual o Senhor Deus estabeleceu que eles entrassem, né? O seu nome entrasse aqui no livro, na Bíblia. Porque nós sabemos que os livros que foram canonizados são os livros que são considerados inspirados por Deus. Então, muitas das vezes a gente não vê um nome numa genealogia, mas é porque essa pessoa, não que ela não tenha existido, mas sim pelo fato dela não ter cometido, não ter feito, não ter tido relevância, ela não cometeu nenhuma ação que pudesse colocá-la de uma forma relevante dentro da história. Amém? E aqui nós vemos basicamente as 3 genealogias de Sem, Cã e Jafé. E aí nós vamos começar de Sem, falando de Sem, que é o povo abençoado, que foi aquele povo que recebeu a bênção, porque Noé estabeleceu uma bênção sobre Sem, né? Nós vemos anteriormente que os filhos de Noé, eles pecaram ali, eles cometeram um ato, né, muito feio diante do Senhor, né? Eles já haviam descoberto, seu pai, Noé, acabou se embriagando, e ali eles descobriram, né, vamos dizer assim, eles viram seu pai nu, enquanto uns foram lá, o Cã foi lá e chamou, né, o outro irmão. Sem foi aquele que tentou proteger. E ali Noé ele abençoa Sem, né, que é considerado uma nação, né, a descendência de Sem é considerada aquela que recebeu a bênção de Deus, de Noé, recebeu a bênção de Noé, que é um homem escolhido por Deus, né, e não deixa de ser uma bênção também, indiretamente de Deus, e aquelas que foram amaldiçoadas, que são as que são confundidas e espalhadas por causa do castigo divino da desobediência. Isso nós vemos em Gênesis 11, do 1 ao 9, tá? Então, vamos falar primeiramente de Sem. Sem, na verdade, talvez você tenha ouvido esse termo, semitas. Os semitas são descendentes de Sem, né? Quem são os semitas? Os semitas hoje, né? Os estudiosos eles separam em 3 grandes grupos, né, de acordo com os 3 filhos de Noé. Eles dividem os descendentes de Sem como judeus e árabes, o de Cã, África, e o de Jafé, os europeus, tá? Mas aí você se pergunta, mas o continente americano? E aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente que existe um motivo para isso, para eles não serem ainda incluídos aqui nessa genealogia. Mas essa é uma divisão muito superficial. E aí nós aprofundamos um pouco o estudo e nós vamos passar isso para você nesse momento, tá? Vamos lá, Sem. Quem são os Sem? São os semitas, ou seja, são aqueles judeus que até hoje eles praticam as leis de Deus dada a Moisés e aos antepassados.
eles são chamados semitas. Então os semitas, né, os descendentes de Sem, são judeus e hebreus. E eu posso dizer para você que eu e você somos descendentes espirituais de Sem. Por quê? Porque foi o povo que Deus, né, usou ali o Noé para abençoar. Então a descendência de Sem, ela é abençoada, tá? Mas nós vamos ver que no meio do caminho o ser humano, como sempre, ele acaba cometendo alguns erros e acaba se afastando da presença de Deus. Mas basicamente é isso, tá bom? E a Bíblia nos mostra, falando sobre a genealogia, a Bíblia nos mostra que Sem, ele gerou filhos. Esses filhos foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arão ou Arã. Algumas versões falam Arão, outras Arã. E aí eu buscando, né, eu fui colocar e eu fiz a questão de mostrar para nós a importância de entender a genealogia, porque muitas das vezes a gente não entende o motivo de ter a genealogia. E aí eu vou fazer um resumo bem rápido aqui, tá? Sobre esses povos, e aí você pode entrar em contato conosco, com a igreja, comigo, com a pastora Janete, e aí nós vamos estar esclarecendo. E nesse momento eu te peço, se você tiver alguma dúvida, coloca no próprio comentário do YouTube, e aí nós vamos, né, estar respondendo para você com mais calma, tá? Mas vamos lá, Elão. Elão, ele na verdade é o que originou a Pérsia. Até por volta de 1916, 1918, a Pérsia ainda era chamada de Persa. E aí, a partir desse momento, a partir dessa data aproximada aí de 1918, vamos colocar entre 1910 e 1920, né, a Pérsia deixou de se chamar Pérsia e passou a se chamar Irã. Então, o Irã que hoje nós temos, nós conhecemos esse povo, essa nação, ela é descendente de Elão, tá? Assur, o nome não sou estranho, e é o filho de Sem que gerou, que formou a nação assíria, o povo assírio, tá? Arfaxade é aquele que gerou ou originou o povo caldeu. E aí, Arfaxade, na verdade, nós vemos que ele é nada mais, nada menos que um antepassado de alguém que talvez você lembre. Quem é que nasceu, quem é que era chamado de um povo cujo nome era Ur dos Caldeus? Abraão. Abraão, ele era de Ur dos Caldeus. Então, Ur dos Caldeus era um povo dentro dos caldeus que são originais de Arfaxade, que é um dos filhos de Sem, tá bom? Lude originou o povo da Lídia e Arão ou Arã é o povo da Síria, os arameus. Talvez você também conheça algum trecho da Bíblia que fala sobre um local chamado Padã Arã. E aí faz menção ao filho de Sem, neto de Noé, porque foi ele que gerou essa cidade, né, a Síria, os arameus, tá bom? Passando para Cã, aí nós vemos, né, como falamos, os estudiosos eles afirmam que é basicamente a África, mas vamos lá ver. A palavra de Deus chama os filhos de Cã, os descendentes de Cã, de camitas, tá? E aí nós vemos o primeiro filho, Cute, ou Cuxi, né, que originou a Etiópia e o Sudão, tá? É interessante notar que Cuxi, ele na verdade gerou um filho chamado Nimrod, que nós vamos estar estudando no próximo capítulo, na próxima aula, capítulo 11. Nimrod, a Bíblia fala em Gênesis 10 que ele foi o homem mais poderoso da terra. E nós vamos entender por que ele foi o mais poderoso. Porque ele simplesmente fundou duas grandes potências, duas grandes cidades, duas grandes localidades ou nações, que foi Babel, né, que nós vamos estudar também no capítulo 11, e Nínive. E Babel nada mais é do que a terra que gerou futuramente o povo babilônico, tá bom? Put, que é o outro filho de Cã, originou a Líbia. Misraim, o Egito, e aí do Egito surgiu o povo filisteu, olha que coisa interessante, tá? Um povo inimigo de Deus até hoje, inimigo do povo de Deus até hoje,
né? E na verdade, os filisteus deixaram de ter esse nome, a Filístia deixou de ter esse nome, porque os gregos mudaram o nome dele. E hoje talvez você não entenda o porquê a Palestina vive em constante conflito, em constante ataque à nação de Israel. Porque a Palestina é descendente. Anteriormente, no caso, os gregos que mudaram, os filisteus passaram a ser chamados, por causa dos gregos, de palestinos. Então a Palestina nada mais é do que um nome após o nome filisteu ou Filístia, tá bom? E aí até hoje eles estão em guerra ainda com o povo de Israel, tá bom? E Canaã, que foi outro filho de Cã, né? Noé lá, quando ele amaldiçoou, ele fala de Canaã, né? E é um nome muito, né, conhecido como a terra da promessa, e Canaã foi um dos filhos de Cã, que gerou os cananeus. E aí, os cananeus, na verdade, eram um grupo de 5 povos que estavam em algumas cidades, que você também já vai conhecer alguns nomes, que são Sodoma e Gomorra, Admaz, Zeboim e Lassa. Então, por exemplo, Sodoma e Gomorra é um nome muito conhecido, né? Mas eram cidades, 2 cidades. Sodoma é uma, Gomorra é outra, bem próximas. E ali eles formavam, junto com essas outras 3 grupos ou 3 nações, os cananeus, que são descendentes de Canaã. E aí nós chegamos em Jafé, né? Jafé, também chamado de Jafetitas, tá? Considerado por aqueles que estudam superficialmente como o grupo dos europeus, tá? E aí nós vamos ver um filho de Jafé chamado Gomer. E aí ele gerou, né? Ele originou o povo chamado Gômeres. Gômeres futuramente gerou quem? Os Gálatas, a Galácia e os frígios, tá bom? Magog era também um filho de Jafé e é um nome muito, né, também conhecido porque é citado em Apocalipse, como Gog e Magog. A Bíblia fala lá em Apocalipse, ela vai contando um pouco e fala dessa cidade, né? E Magog foi aquele que gerou os citas, Madai, os medos, né? Lembra daquela, quando a gente fala muito na época da Babilônia, a gente vê muito na palavra de Deus falando sobre os medos persas. Na verdade, era a junção dos medos com os persas, tá? Que são os descendentes de Madai. Javã, que originou a Grécia, a Jônia, e Tarsis, aquela cidade também lá do Novo Testamento. Tubal, que são os íberos, ou, por exemplo, a Península Ibérica, por exemplo, nós também conhecemos muito, ouvimos falar, né? Originou-se de Tubal. Meseque, que é a atual Capadócia, na área da Turquia, né? E Tiras, os traços, tá bom? Então, basicamente, essa é a genealogia, é aquilo que mostra as descendências, as ramificações de um povo que foi escolhido. E foram esses povos originais dos filhos de Noé que foram responsáveis por povoar a terra. Mas aí eu te pergunto, por que a importância de entender a genealogia? Ou, Diego, de onde que você tirou isso? Por qual a importância de eu estudar que a nação de Meseque hoje é a Capadócia? Ou que os persas, ou o povo hoje do Irã, são descendentes daquele filho de Sem chamado Elão? Abra comigo a sua Bíblia em Atos 2:5. Nós vamos ver que muitas das vezes esses povos são citados na Bíblia e nós não sabemos a origem deles. E isso é muito importante. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: Veja, esses não são galileus? E ali o texto diz: somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfrígia, do Egito, Líbia. Então aqui nós vemos a importância de entender.
Porque hoje nós sabemos que o povo aqui, ó, fala de Lídia, ou Frígia, vamos pegar esse nome aqui, Frígia, fala muito sobre, né, os bárbaros, os livros de história contam muito sobre isso. Da Frígia, nós vamos ver que os frígios, eles são descendentes de Gomer, que foi o filho de Jafé. Então nós precisamos disso. Outro texto que mostra isso também é Ezequiel 38. Quando nós abrimos em Ezequiel 38, nós vamos entender um pouco a respeito disso. Ezequiel 38 diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo, ó filho do homem, volve o seu corpo contra Gog. Olha aí, a terra de Magog. Magog era um dos filhos de Jafé, que originou os citas e a cidade chamada Magog. E aí vem Tubal, Meseque, Fartatiei, o versículo 4 diz, te voltas, porém, anzóis no teu queixo, te levantarei a ti o teu exército, cavalos, cavaleiros. E aqui no versículo 5 ele fala, persas, etíopes, pute com eles, todos o escudo, Gomer, olha aqui, Gomer novamente. Então, muitos trechos bíblicos falam a respeito disso, e é muito importante nós entendermos a origem das cidades. Aqui eu fiz um breve resumo, bem rápido, devido ao nosso tempo curto, tá? Mas eu quero te dizer que você, se puder, aprofundar, pegue fontes confiáveis ou entre em contato conosco para que a gente possa estar esclarecendo melhor, tá? Basicamente é isso. O pessoal da Igreja Metodista no Jardim Redentor, estarei disponibilizando esse material em PDF para você estudar, tá bom? E entender que Deus é um Deus abençoador, um Deus que sempre perdoa os nossos erros, um Deus que sempre nos dá oportunidade de vivermos uma vida nova. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abra o teu entendimento, que Deus possa iluminar a tua mente, os teus caminhos, a tua vida com Cristo, para que você possa entender e ter respaldo bíblico para falar da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.